Amém, irmãos? Muita saúde, muita paz para vocês, amém? Quem conhece nosso maior líder da igreja no Brasil, missionário Deglan? Quem estava em redenção aí? Levanta a mão. Ixi, viu? Só um pouquinho de gente, mas tinha mais gente lá. Missionário Deglan é superintendente da nossa igreja lá de Redenção, no Pará. Está viajando daqui a pouco, 5 da manhã. Falei para ele passar por aqui para ministrar para nós nesta noite, amém? Vamos receber ele com alegria, que vai pregar para nós. Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz, tudo bem? Alegria poder estar com vocês aqui. E trago um abraço da minha esposa na Igreja de Redenção. Foi muito bom receber os irmãos lá. Nós sabemos que todos os irmãos que estavam lá não estão aqui, mas ficamos muito felizes porque tivemos, penso eu, a maior caravana da nossa convenção estadual foi da ICB Marabá. E a gente louva a Deus pela vida dos irmãos, pela parceria, pela amizade que nós temos com essa igreja, nossa admiração, nosso carinho, nosso amor, nosso respeito ao casal de líderes maiores aqui, né? Missionário Eilo, missionária Meire. Nós amamos muito eles e tem sido uma amizade que a gente sempre está junto, né? Graças a Deus que tem nos conservado debaixo desse laço de amizade, de muito amor, e que toda semana praticamente a gente conversa, né? E glória a Deus. A missionária Meire e a minha esposa são bem sintonizadas, né? Geralmente as mesmas reclamações de uma é a de outra, né? Nós apanhamos igual. Irmãos, abra a Bíblia de vocês, Gálatas capítulo 4, versículo 4, seguir. A minha tradução é NTLH. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração, sentados mesmos. Coloque a mão no seu peito. Eu sei que muitos aqui estão vindo direto do trabalho para participar dessa RCE. E eu sei que durante o dia de hoje você teve muita informação, muita luta, muitos embates, alguns livramentos, algumas raivas. Mas esse momento é o momento que Deus nos permite estarmos na presença dEle. É um momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Então peça ao Espírito de Deus para falar com você. Peça ao Espírito Santo para resetar por um tempo agora tudo o que aconteceu e trazer hoje e agora o seu rema, a sua palavra, vida dele para a sua vida. Pai, nós oramos assim. Oramos para que o Senhor se manifeste no nosso meio, que a sua graça, a sua bondade, ela nos alcance e nos permita, Senhor, sair daqui honrando e engrandecendo o teu nome, mas sair daqui também com a certeza de que fomos edificados, tocados, movidos, tratados pelo teu favor e pela tua bondade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu
compartilhei outro dia essa mensagem com os irmãos lá em Redenção. E eu quero também compartilhar com vocês o que nós já falamos lá. O texto que nós lemos de Gálatas fica muito claro que Deus é para nós. Deus, além de ser o Criador de tudo, além de ser o Senhor do universo, além de ser o Deus de todos os deuses, o maior de todos, nós vemos nesse texto que Ele também é o nosso Abba, que Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Fica muito claro, basta você ler esse texto. E para poder entender o que eu quero compartilhar com você, eu gostaria de contar uma história, um pano de fundo, para você compreender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Imagina comigo um casal que estão juntos há 10 anos, casaram, fizeram planos, estão vivendo muito bem, e tudo que falta para esse casal agora tornar uma família completa e abençoada é uma criança, um bebê. Sabe, eu sou apaixonado por criança. Só tive um filho, meu filho está com 21 anos, mas eu sou apaixonado por criança. E sempre que eu estou na igreja, que eu tenho alguns netos do coração lá na igreja, eu vejo isso aqui também com o missionário Eiro, com a missionária Meire, e eu fico imaginando a alegria que é para um casal descobrir que serão pais. O que faltava para esse casal era ser pai, ser mãe, ter filho, o tão desejado filho, para que essa família se tornasse completa. Mas para esse casal não aconteceu no primeiro ano, não aconteceu no segundo, nem no terceiro, e o tempo foi passando, e embora eles quisessem muito, não aconteceu. Então, naturalmente, eles vão no médico, fazem os exames, descobrem que está tudo bem, está tudo em ordem, porém, a criança não vem. E há uma oração, há uma súplica, há um desejo, é um anseio, ser pai, ser mãe. Então eles oram a respeito disso. Esse casal, o maior sonho deles é ser pais. E na medida que o tempo passa, esse sonho não se realiza. Mas um dia, quando o marido chega do trabalho, a esposa recebe ele, e ela tem lá 2 sapatinhos e um exame comprovando a gravidez. Eles se abraçam, choram, dobram os joelhos e começam a agradecer a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, porque o tão sonhado dia chega para eles. E logo depois eles começam a pensar sobre o futuro. Esse pai, junto com a mãe, fala: nós vamos montar um quarto. E começam a preparar o quarto. Como a criança ainda não se sabe o sexo, então eles vão preparando devagar as coisas, vão organizando. E o pai começa a pensar no futuro. A escola, faculdade. E ele começa a fazer uma poupança, guardar dinheiro, sabe? Porque todo bom pai, ele não quer que o filho apenas nasça. Ele quer que esse filho desenvolva. Ele quer que esse filho seja bem sucedido. Ele espera que essa criança seja uma bênção e possa ser bênção para a família e possa ser o orgulho do papai e da mamãe. Então eles começam a pensar no futuro dessa criança e começam a guardar recursos para o futuro dessa criança. E eu penso que todo pai é assim. Todo pai, ele não quer apenas que seu filho nasça, ele também se preocupa com o futuro. Ele se preocupa como é que será essa criança no futuro. Com Deus também é assim. Deus está preocupado com o nosso futuro. Deus não quer apenas que a gente nasça,
Deus espera que nosso futuro seja um futuro de bênção. Deus espera que você seja bem-sucedido. Deus espera que você seja realizado e possa honrá-lo e glorificá-lo através das suas realizações. E o primeiro maior desejo de Deus, como um pai, olhando dentro dessa ótica, como um pai celestial, o primeiro maior desejo de Deus é que o seu filho nasça. Não sei se você consegue entender o que eu estou tentando escrever aqui. Deus, como um pai, espera que os seus filhos nasçam. E a vinda do unigênito, Cristo Jesus, a terra foi para que pudesse isso acontecer. Na verdade, Jesus viveu, morreu como um único filho, mas quando ele ressuscita, ele é o primogênito de muitos irmãos que estão chegando. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus os conhecia antes do mundo ser criado e decidiu que ele seria como seu filho, para que esse filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Sabemos que todo ser humano, ele é uma criatura de Deus. E só então, depois que essa criatura, ela conhece Jesus, ela recebe Jesus, ela recebe o sacrifício de Jesus, então ela pode ser agora trazida como um filho. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos o que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso nós podemos afirmar o primeiro desejo do Pai dos pais, do nosso Abba, é que o filho nasça. Jesus veio para garantir que o filho viesse. Ter filhos é o desejo do nosso Pai, o primeiro desejo. Seu nascimento, você está aqui, é desejo de Deus. Esse irmão que está ao seu lado, essa irmã que está ao seu lado, o seu esposo que veio, a mulher que veio, o primo que veio, o tio que veio, quem tem vindo, isso é o primeiro sonho de Deus, que você nasça para Ele, que você se torne filho, que você se torne filha. Esse é o primeiro desejo, de que você se torne filho. Agora, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. E Ele deseja que todos cheguem à vida eterna. E só pode ser por meio de Cristo, através de um novo nascimento, através de uma identidade em Cristo. Agora, para ser filho de Deus, não tem como, se não tiver um novo nascimento. E você pode falar assim: pastor, o que o senhor está falando aí, chovendo molhado. Amém. Mas assim como no mundo natural, o nascimento está a partir do processo, que alguém possa ser chamado de filho e possa existir um pai. João 3:3, Jesus respondeu a Nicodemos: verdadeiramente te digo, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. No reino de Deus, ser filho de Deus é só quem recebe Ele como pai. É só quem recebe Cristo como irmão mais velho. Quem está comigo, diga amém. Então a base para se tornar filho é isso aqui. Jesus morreu na cruz, eu recebo o que Ele fez, eu recebo Ele como meu irmão mais velho, e eu me filio agora, Deus é o meu Pai, e glória a Deus por isso. Então eu estou nascendo e eu estou aqui vivendo o primeiro e grande desejo de Deus. Mas o desejo de um pai não é só que o filho nasça. O desejo de um pai é que esse filho, além de nascer, ele desenvolva, ele cresça, ele amadureça. Sabe? É preciso que esse filho amadureça. Então, esse é o segundo maior desejo de Deus, que os seus filhos amadureçam. Que você como filha, que você como um filho de Deus, cresça, amadureça.
Da mesma forma que na história, esse pai fictício não apenas queria que o filho nascesse, ele começa a olhar para o futuro do filho, ele começa a projetar em cima do futuro do filho. Ele quer que esse filho cresça, não apenas fisicamente, mas como pessoa. Deus deseja que os seus filhos se desenvolvam e amadureçam, não só em tamanho. No mundo natural, os pais, eles preparam os filhos para esse crescimento. Um ambiente, cria-se um ambiente, um quarto, aonde vai pôr a roupinha, aonde vai pôr os remédios, aonde vai pôr as fraldas, o berço, tudo aquilo que a criança vai precisar. Isso faz parte do crescimento, da formação dessa criança. No reino de Deus, Deus como Pai, Ele também prepara. Ele prepara a igreja. No seu caso, Ele preparou a ICB. A ICB Marabá. Aleluia. Tem um lugar para você crescer aqui. Tem um lugar para você amadurecer aqui. Tem um lugar para você romper e não ficar uma criança. Tem um lugar para você expandir e crescer. Deus prepara o Espírito Santo. Há uma palavra, há uma mensagem que chega todo tempo aqui para você. Deus tem para você crescer toda sorte de bênçãos. Tudo que você precisa, irmã, Deus tem. Tudo que você precisa para crescer, para amadurecer, meu irmão, Deus tem. Toda sorte de bênção está disponível para você. Na terra se dá leite para a criança que está crescendo. Aí a gente leva para vacinar, faz teste do pezinho, não é assim? Sabe, o acompanhamento médico, as vacinas, colégio, vai preparando tudo. Sabe, uma boa alimentação, a gente até fala assim, tem que comer para poder crescer. Vai preparando tudo de menino, para que o menino possa crescer bem, para ele ser nutrido. E os seus pais vão dando esse suporte. Tudo que a criança precisa, o pai vai provendo. Tudo que a criança precisa, o pai vai trazendo. No reino, Deus dá a palavra dele. A palavra de Deus vem por meio do seu servo. O pastor está aqui para isso. Tem um líder aqui para isso. Tem um discipulador aqui para isso. Tem alguém que está acompanhando os primeiros passos desse novo crente, sabe? Para ele ser ensinado, para ele ser instruído, para ele caminhar até o momento do batismo, para ele aprender sobre oração, para ele aprender como é que ele cresce espiritualmente. Tem um RCE, sabe? Deus vai preparando tudo para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. E Ele tem disponível para todos aqui toda sorte de bênção. Eu gostaria que você guardasse isso no seu espírito. Tudo que você precisa para amadurecer, tudo que você precisa para crescer, toda sorte de bênção está disponível para você aqui. Você lembra do seu início, do primeiro amor, onde a sua fé, ela vai crescendo, sabe, aonde você está sensível ao agir de Deus, ao mover de Deus, aos comandos, ao direcionamento. Tudo isso Deus nos dá para que de forma saudável possamos desenvolver e amadurecer como igreja, crescer e amadurecer como servos e servas de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, verso 11, um texto bem conhecido, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como menino,
agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, foram dados à igreja, que somos nós, para que a gente possa nos tornar perfeito, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser aperfeiçoado, porque a igreja precisa chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, da revelação de quem é o Filho de Deus. No entanto, repare que o propósito final para nós é tríplice, porém o resultado é único, para que a gente chegue à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, e assim não sejamos mais meninos. Você pode repetir comigo assim? Perfeita varonilidade, medida da estatura de Cristo, para não mais ser menino. O que é a perfeita varonilidade? Significa ser adulto, não apenas de idade, mas ter uma mentalidade de gente adulta, ter uma mentalidade de alguém que cresceu. Sabe, não adianta você ter uma boa altura se você se comporta como um menino. Não adianta você ser grande e as pessoas verem o seu comportamento como um bebê. Todo pai, toda mãe espera que o seu filho, na medida que ele cresça, ele pare de falar como criança. Quando a gente vê uma criança de 4, 3 anos conversando, sempre há um jeitinho na fala, e é bonitinho ver, é legal ver, sabe, assim, fala dengozinho, né? É bonito. Mas você vê um marmanjo desse tamanho falando como uma criança, não é bonito de se ver, não é legal de se ver. O pai espera que o filho, na medida que os anos vão passando e que ele vai crescendo em estatura, ele vai tendo um comportamento diferente. O texto diz: a medida da estatura de Cristo. Não está falando de altura física, e sim de uma estatura espiritual madura como Cristo. Nenhum pai quer que o seu filho de 20 anos fale como uma criança de 3, 4 anos. Nenhum pai espera que o seu filho ou a sua filha, ao crescer, se comporte como um infantil. O pai espera que ele evolua, que ele cresça, que ele amadureça. O Pai do céu também espera que os seus filhos aqui na casa cresçam, amadureçam, façam a diferença, se tornem adultos. E aí, para isso se faz necessário corrigir, para isso se faz necessário repreender, tirar às vezes do conforto, a fim de proporcionar um crescimento. E se for necessário para você crescer, Deus vai fazer essas coisas. Se for necessário para a gente crescer, às vezes Deus vai tirar a gente do conforto. Se for necessário para você amadurecer, às vezes é preciso que Deus diga não para você, que Deus não dê o que você está pedindo, que Ele não ouça ou não responda ao que você está pedindo, porque isso vai formar você. Ele não está interessado apenas no seu conforto, mas sim no seu amadurecimento. Ele tem todas as bênçãos para te dar, Ele tem todo o sucesso para te dar, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, mas tudo tem um tempo determinado e passa por um processo de amadurecimento. O missionário Eilo disse: olha, ele veio para pegar um avião, eu estou indo para a Europa, estou indo visitar algumas igrejas nossas na Europa, algumas da Casa da Bênção e outras igrejas, assembleias, amigas.
Só que eu vim de Rio Maria. Rio Maria é uma das menores cidades da nossa região. Meus pais não eram crentes. Eu cheguei na igreja aos 15 anos de idade. Cresci no ministério, me tornei superintendente. Quando o Eilo disse, o maior líder do Brasil, lógico que ele está falando de estatura. Mas eu sou pastor de 60 pastores. O menino cresceu. E Deus prepara a gente para crescer. Só que para crescer, irmãos, às vezes tem umas porradas. Às vezes a gente dá umas cabeçadas. Às vezes a gente recebe um não de Deus. Às vezes nós queremos tanto algo, esforçamos tanto, sacrificamos tanto, choramos tanto, e não acontece como a gente queria. E eu aprendo que Deus está nos ensinando, como diz uma canção. Deus está nos ensinando a ser forte. E nem tudo aquilo que é ruim é porque vamos morrer, porque vai nos destruir. Não, é porque a gente está crescendo, a gente está amadurecendo. E a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa mudar de nível. Aleluia, igreja. Essa igreja tem crescido, tem amadurecido. Aleluia. Eu lembro quando o missionário chegou aqui. Não estava no dia da posse, mas eu lembro que era a igreja aqui. Eu lembro que ele recebeu aqui. E eu sempre brinco que ele é a inspiração. Brinco não, isso é sério. Ele é a inspiração para o estado do Pará. Vocês têm o melhor pastor do estado do Pará aqui. E não é porque está na minha frente, nem porque é meu amigo. É porque a honra tem que ser dada a quem tem honra. Mas um processo tem acontecido de amadurecimento. Deus, Ele não quer filhos que se comportem como meninos. Não podemos confundir criança com ser menino. Quando Jesus disse, deixe vir a mim as crianças, os pequeninos, Jesus está se referindo àqueles de pouca idade, que são ainda inocentes, que são ainda pequenos. Mas quando o texto diz para que não sejamos mais meninos, está falando de não sermos mais massa de manobra na mão das pessoas, de não sermos mais Maria, vai com as outras. Ah, mas a irmã falou isso, aquele irmão falou aquilo outro, e a gente está indo assim. Mas o que é que Deus está falando? O que é que a palavra de Deus está direcionando? O que é que o líder está direcionando? O que é que o pastor está instruindo? Lá em Redenção, isso só acontece em Redenção. Tem muita gente que está na igreja. A nossa igreja tem 47 anos em Redenção. Eu tenho irmãos que têm mais de 40 anos que estão lá. A gente tem irmãos de 30 anos, de várias faixas etárias de idade. Mas eu fico olhando, às vezes a gente tem irmão que está ali já há muito tempo, que não amadureceu, que não cresceu, que em vez de trabalhar, dá trabalho porque ainda é menino. Deus sonha com o nosso crescimento. O grande sonho de Deus é que você nascesse. Se você nasceu, está salvo em Cristo Jesus. Diga aleluia por isso. Vai morar no céu, glória a Deus por isso. Mas não vai ser uma criança chegando no céu. Vai ser um servo maduro, trabalhado no Espírito, na palavra de Deus, que vai ser usado por Deus aqui para ajudar o reino dele crescer nessa terra. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Quando a gente entende que realmente o amadurecimento é um desejo de Deus, nós não ficamos mais atentos apenas àquilo que nós gostamos, mas sim àquilo que nos faz crescer. Sabe, quando o culto, eu digo isso lá na igreja, que Deus é um Deus de multiforme graça.
Deus é um Deus de pluralidade. Então Deus trabalha de muitas formas, de muitas maneiras. Deus usa o missionário ele de um jeito, Deus usa o pastor de outro jeito, Deus usa o outro de outro jeito. E nem sempre o culto vai ser aquele culto para cima, pulando, cantando, falando em línguas. Às vezes Deus senta a gente, deixa a gente quietinho e vai corrigindo, aparando, nos nivelando. E é Deus movendo, e é Deus tratando, e é Deus manifestando sobre nós o favor para que a gente cresça. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa. Então você concorda comigo que a vontade de Deus é melhor do que a sua e que a minha? Se nós nos movermos, se nós fizermos apenas aquilo que é vontade de Deus, isso vai nos ajudar a crescer, isso vai nos ajudar a amadurecer, isso vai nos ajudar a desenvolver, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se nós concordamos com isso, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos é vontade de Deus. Existem crentes que focam apenas naquilo que ele acha prazeroso, aquilo que o satisfaz naquele momento. Só que o tempo passa e esses crentes continuam estagnados, continuam vivendo um período, uma fase de meninice, e se comportam como crianças, porque eles só querem aquilo que lhe agrada, eles só querem aquilo que lhe satisfaz, eles só querem aquilo que é gostoso de se ouvir, aquilo que dá prazer naquele momento. As crianças que ainda não se tornaram maduras, elas tendem a pensar apenas em si mesmos. Então o tratamento é o meu brinquedo, é o meu papai, é o meu isso, é o meu aquilo. Sabe, compartilhar, dividir, não é muito a praia. O verbo compartilhar e dar não é muito o que elas entendem. Elas entendem o meu. Esse é o vocabulário de quem é criança. É minha bênção, é minha vitória, é meu. Então ouça bem, se nós quisermos viver a vontade de Deus, nós precisamos deixar a mentalidade infantil de apenas querer receber, de apenas querer ter, de apenas querer para si. Nós devemos entender, por exemplo, que quando Deus tira algo, Ele não está sendo mal, mas na verdade Ele está nos ensinando, Ele está nos levando a um nível de maturidade maior, onde nós não vamos pensar apenas em nós, nós vamos pensar no outro. Ser alguém maduro é ser uma pessoa que não pensa apenas em si próprio. O segundo maior desejo de Deus para os seus filhos não é que sejam apenas abençoados, não é que apenas falem em línguas e sejam cheios do Espírito Santo, não é que apenas eles profetizem, preguem, sejam cantores, ministros do altar. Não, o segundo maior desejo de Deus não é apenas isso, que você seja alguém extremamente abençoado, que o seu ministério cresça, que o seu nome apareça, que você ressoe tendo muitos seguidores. Não! O segundo maior desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida como filhos, é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente desenvolva. Então escuta bem, se você precisa de verdade, de algo, de verdade, o Deus que você serve, o seu Pai, o Abba Pai, vai lhe dar. Deus vai lhe dar. O que você precisa de fato, de verdade, Deus vai lhe dar. Mas o segundo maior desejo de Deus não é que você tenha tudo isso. O segundo maior desejo de Deus é que os seus filhos se tornem maduros.
capazes de usar aquilo que receberam com maturidade para dar a quem está do lado, para ajudar o reino do Pai crescer, para ajudar o reino de Deus expandir, para ajudar a igreja dele se multiplicar. Sabe, algumas pessoas elas oram com muita fé, com lágrimas nos olhos, sabe, pedindo com fervor uma bênção, e às vezes não entendem porque não recebem. Elas, aqui não acontece isso, mas para nós lá acontece. Faz campanha, sobe monte, desce monte, faz jejum, e aí a bênção não chega, e ela fala: eu não entendo porque que a bênção não chega. Eu já até fiz um voto, eu já até dei uma oferta de 1.000, eu já fiz isso e aquilo, e a bênção não chega. Sabe por que não chegou? Porque Deus está dizendo não. Porque um pai que cria de verdade um filho, ele aprende que esse filho não pode ter só sim. Nem tudo que o filho pede, o pai pode dizer sim. Crescer e educar tem que ter não. E quando o pai diz não, não é que o pai é mau, não é que o pai quer que você sofra, não. Na verdade, o pai está ensinando didaticamente, pedagogicamente. Porque se uma criança recebe só sim do pai e da mãe, você não está criando um filho, você está criando um monstro. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que Deus diz para Israel. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 29 e 30. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizer isso, a terra ficará deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsaria esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Veja o que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo para Israel: gente, eu fiz uma promessa para Abraão, renovei essa promessa para Jacó, firmei com Moisés essa promessa. Vocês saíram do Egito, da escravidão, atravessaram o deserto, atravessaram o Jordão, e agora chegou a hora de vocês terem a terra está diante de vocês. Só que tem uma coisa: eu não posso eliminar todos de uma vez para vocês tomarem a posse da terra, porque se eu fizer assim, vocês não vão conseguir cuidar da terra. Vocês ainda são poucos. Então é preciso que vocês cresçam mais numericamente, para que depois vocês possuam a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo para eles: não, agora não. Vocês ainda são poucos, vocês ainda não são suficientes, vocês precisam crescer mais, vocês precisam avançar mais. Hoje não é mais uma questão numérica, não é uma questão de número, não é uma questão de termos tantos irmãos ou tantas irmãs, mas o Senhor está chamando a sua igreja, e antes de dar vitória para a sua igreja, Deus está esperando que os filhos amadureçam para poder lidar com essa vitória. Pedimos uma casa, amém, Deus pode dar a casa. Pedimos uma bênção financeira, amém, Deus pode dar uma bênção financeira. Mas tem gente que ainda não está preparado para a bênção financeira, e se Deus der, talvez dentro da igreja você fica mais. Se Deus der, lá em Redenção, não sei se isso acontece aqui, os irmãos chegam quebrados, arrebentados, lascados. Aí Deus começa a abençoar, aí Deus começa a prosperar. Chega a pé, está de carrão, aí de repente começa a faltar no culto, de repente começa a não ir na célula, compra a chácara, vai para a chácara, final de semana, pastor, eu não pude ir, pastor, aquela conferência, eu estava viajando, estava para a chácara. Então tem coisas, irmãos, que Deus não dá. Quem está me entendendo, diga amém. Tem coisas que Deus não vai dar, porque se Ele der, você desvia.
Você sai da igreja. É lógico que eu estou falando você, irmãos, mas de um modo geral. Porque o que eu estou pregando aqui, eu preguei na minha igreja. Aqui não acontece isso. É só lá. Amém? Eu disse lá na igreja, falei, irmão, se der uma moto para o filho, ó o que eu vou falar aqui. Quantos anos seu filho tem? 16. Pensei que ele era mais novo. Mas um pai que tem um filho de 16 anos, o pai não vai dar um carro para o filho de 16 anos, né? Porque se der, você pode até estar matando seu filho e fazendo com que ele provoque um acidente de alguém. Olha a prova disso. Deu o carro para a criança. Você vai dar carro para a criança ainda? Esse irmão foi para a convenção no carro da missionária. Ele veio embora e o carro ficou lá batido. Mas foi que bateram nele, irmão. Né, João? Mas a verdade, irmãos, um pai, na sua sã consciência, não vai dar um veículo, não vai dar um carro para o filho só porque o filho está pedindo. Ele não vai dar um presente só porque o filho está pedindo. Ele vai julgar se aquilo é cabível para aquele momento, se aquilo cabe no bolso dele, e se aquela criança tem condições de administrar aquilo. Logicamente, se um pai dá para uma criança um automóvel, um veículo, esse pai, ele está provocando a morte do próprio filho. Então tem gente que está orando, Deus, eu preciso tanto crescer, eu preciso tanto ser reconhecido, eu preciso tanto que as pessoas vejam o meu ministério, eu preciso tanto romper e bombar com a minha célula. E Deus está falando, vai devagar, porque a célula vai bombar no tempo certo, na hora certa, vai crescer, vai expandir, vai romper, mas ainda você não está na idade. Você ainda precisa amadurecer, você ainda precisa crescer um pouco mais. Eu sei que é mais fácil, é mais gostoso ouvir, vai crescer, vai expandir, vai romper, vai prosperar. Mas a verdade é que filhos que amadurecem, crescem quando ouvem não do pai. Tem gente que, como o pai e a mãe, Deus não pode dar tudo para ele. Como o pai e a mãe que educam o filho, eles não dão tudo para o filho. Deus não pode dar tudo para você, tudo que você está pedindo, porque o Senhor, Ele sabe a estrutura nossa. Eu disse ainda há pouco, vocês confirmaram comigo, a vontade do Senhor, ela é o quê? Perfeita e agradável. Deus vê o presente, o futuro, vê o seu passado, vê tudo. Então Ele sabe o que é melhor para você. Eu desafio você nessa noite de hoje a dizer, Senhor, faça na minha vida aquilo que o Senhor acha que é melhor. Eu desafio nessa noite você fazer uma oração, não aquela oração que eu quero, eu posso, eu preciso, ou eu decreto isso ou aquilo, mas faça uma oração dizendo, Pai, faz aquilo que o Senhor acha que eu preciso, dá aquilo que o Senhor acha que eu preciso, faz em mim a tua vontade. Deixa eu crescer, deixa eu amadurecer. Eu estou com 40 anos. Quando eu tinha 10 anos, meu pai era garimpeiro. Quando eu tinha 10 anos, meu pai, lá em Rio Maria, um dia falou assim, filho, eu estou indo para o Suriname. Não sei se alguém aqui vai ter a história parecida. Estou indo para o Suriname. A partir de hoje você é o homem da casa. Se vira. E eu fui morar na fazenda do meu tio. Eu fui trabalhar e eu tinha um salário. Com esse salário eu ajudava a minha mãe. O tempo passou. Eu fui ver o meu pai 10 anos depois, com 20 anos. 20 anos de idade. Eu vi novamente o meu pai, já casado, já pai. Sabe, irmãos,
Então eu posso falar para você com uma certa propriedade. Eu tive que crescer meio que na raça. E eu sei que a minha história, às vezes, é a história da maioria está aqui. Teve que trabalhar cedo, teve que assumir responsabilidade muito cedo, crescer muito cedo, amadurecer muito cedo. Quando eu olho para trás, eu falo assim, eu não vivi a minha vida de criança, de adolescente. Quando eu tinha que brincar, eu estava no pasto. Quando eu tinha que estar fazendo isso ou aquilo, eu estava trabalhando. Mas olhando de forma hoje, à luz da palavra, eu percebo que para mim isso foi muito, muito proveitoso. Me fez amadurecer muito. Me fez lidar com situações que eu consigo lidar hoje no ministério. Então Deus, Ele sabe a estrutura sua. Deus conhece você, até onde você consegue ir. Deus conhece as suas limitações, mas Deus sabe que você pode amadurecer um pouco mais. E quando você amadurecer um pouco mais, as bênçãos que Ele tem para você vão estar disponíveis. A plenitude de Deus vai estar disponível para que você possa usufruir com maturidade, entendendo que não é só seu, não é só meu, é do reino, é do Pai, é para a glória do Pai. A maturidade aqui indica o quanto prontos nós estamos para receber de Deus, quanto pronto nós podemos viver mais do Senhor. Eu disse isso lá na igreja. A fruta, ela só pode ser colhida quando está madura. Porque quando ela não está madura, ou ela é azeda, ou ela é amarga. Mas quando ela está madura, ela é doce. Ela exala um cheiro, um sabor diferenciado. O Evangelho de Marcos diz no capítulo 4, verso 29, é quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Deus escolhe pessoas maduras para derramar a glória dEle. Deus escolhe pessoas maduras para fazer o reino dEle avançar. Uma pessoa madura, ela está apta para ser tomada pelo Espírito de Deus, para ser colhida pelo reino de Deus, sabe, para manifestar de forma mais incisiva e de mais contundente o poder de Deus. Mas contrapartida, quando está verde, ou quando passa do ponto, o cheiro não é legal. Em vez de exalar um cheiro, ela espalha um odor. E quando está madura, ela além de não servir para ser comida, ela ainda contamina quem está perto. E quando é que apodrece? Quando é que não serve mais? É quando passa da medida. E às vezes você está esperando acontecer isso ou aquilo. Você está dizendo assim, não, eu vou fazer a obra de Deus, mas primeiro eu preciso terminar essa faculdade. Primeiro eu preciso desenvolver essa questão familiar. Primeiro eu preciso deixar isso, aquilo, sabe, redondinho, para depois eu me dispor para o reino. E a fruta também apodrece no pé. Ela recebe nutriente demais e ela não é colhida no tempo certo, ela se perde. Então eu quero fazer um apelo para você: não se permita apodrecer, não se permita passar do ponto. Deus quer usar você como um servo maduro, como alguém que está pronto para ser colhido, como alguém que cresceu, como alguém que está avançando, que está rompendo fases. O reino de Deus, a obra de Deus, o que Deus tem para fazer nessa igreja, não está só na mão do missionário Eilo, não está só nas mãos dos líderes de células, os discipuladores que a gente tem aqui, está na sua mão. Deus está confiando a você, por isso Ele quer que você cresça, por isso Ele quer que você amadureça, por isso Ele quer que você avance.
Por isso, nesse dia de hoje, essa palavra que vem para despertar você. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, quando você for escolher alguém para a obra, não escolhe alguém que é neófito, não escolhe alguém que é barriga verde, não escolhe alguém que está verde, não. Escolhe alguém que é maduro. Não escolhe alguém que chegou ontem na igreja, não. Eu já vi muito isso acontecer. Eu também já cometi esse erro. Às vezes chega e a gente, com a pressa de fazer as coisas acontecerem, a gente coloca rapidamente alguém que não está pronto. E a gente tem um prejuízo muito maior. Hoje, Deus está nos convidando, gente, a nos dispormos para que o amadurecimento saudável da parte de Deus chegue sobre as nossas vidas, chegue sobre a sua casa, chegue sobre a sua família, chegue sobre o seu ministério, chegue sobre você. Disponha-se, esteja aberto ao agir de Deus, esteja aberto à manifestação de Deus, esteja aberto aos estágios de Deus na sua vida, na sua jornada. Você pode ficar de pé. No início da fé, nós nascemos, nos tornamos filhos, mas depois vem um momento em que nós precisamos crescer, amadurecer, mudar de fase, mudar de nível, porque é o momento que Deus quer trabalhar através de nós. É o momento que Deus quer usar as nossas vidas. Então eu quero desafiar você para que hoje, nessa noite, você faça essa oração. Que hoje, nessa noite, você não peça nada para si próprio, a não ser que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus fluindo na sua vida, tornando você um servo maduro, tornando você uma serva madura, tornando você alguém disponível para o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Feche os seus olhos.